Bruce Lee. Só de ouvir esse nome, a gente já pensa em velocidade, em força, em algo quase sobre-humano. Mas como? Como ele construiu aquele físico que se tornou um ícone? Hoje, a gente vai mergulhar no método por trás da lenda para entender os segredos que o tornaram quem ele foi. E olha, não era só fã que admirava não. O próprio Arnold Schwarzenegger, uma lenda do fisiculturismo, reconhecia a grandeza do Bruce Lee. Quando um gigante reverencia outro, a gente sabe que está falando de algo realmente especial. E é aqui que o mistério começa a ficar interessante. No auge da sua forma, o Bruce Lee pesava mais ou menos 60 quilos. Isso mesmo, só 60. Parece quase impossível para alguém com uma força tão devastadora, né? Pois é, esse é o grande paradoxo. Como é que um corpo tão leve, tão definido, conseguia gerar tanta potência? Qual era o segredo por trás dessa eficiência toda? É exatamente isso que a gente vai descobrir. E para desvendar esse quebra-cabeça, nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, a gente vai analisar o físico improvável dele. Depois, vamos entrar na mentalidade científica, que era bem fora da caixa. Aí a gente detalha os 3 pilares do treinamento, descobre qual era o combustível para essa máquina e, no final, a gente entende o propósito maior de tudo isso, a tal da arte da expressão. Vamos lá, então. O primeiro grande segredo está na mentalidade. Bruce Lee não era só um lutador, ele era quase um cientista do movimento. Ele se recusava a seguir tradições só porque eram tradições. A filosofia dele era bem simples: testar tudo, absorver o que é útil e descartar o que não serve. O corpo dele era um verdadeiro laboratório. Ele não se contentava em saber só uma arte marcial. Pelo contrário, ele devorava livros de fisiologia, de musculação, até de ginástica. Ele buscava conhecimento em todo lugar para achar o método mais eficiente para liberar o potencial máximo do corpo. E de toda essa experimentação, nasceu um sistema, um método de condicionamento físico total que era construído em cima de 3 pilares fundamentais. E são esses pilares que explicam como ele conseguia ser um atleta tão completo. E os 3 pilares são força, condicionamento cardiovascular e flexibilidade. Parece simples, né? Mas o pulo do gato estava na integração. Para o Bruce Lee, se um desses pilares fosse negligenciado, o sistema todo desmoronava. Era uma trindade que não podia ser separada. O primeiro pilar, então, é a força. Mas calma, não é a força que a maioria das pessoas pensa. O objetivo do Bruce Lee não era ter músculos gigantes para mostrar, era construir força funcional, uma força que se traduzisse em velocidade e poder de nocaute. Ele buscava performance, não só tamanho. E aqui a gente vê o lado cientista dele de novo. Ele comparou métodos diferentes, como a musculação tradicional, e a isometria, que é basicamente fazer força contra uma coisa que não se move, e ele percebeu que a isometria era o jeito mais rápido de ganhar força pura, sem ganhar muito volume muscular que poderia deixar ele mais lento. Pura eficiência. Agora, vamos para o segundo pilar. Porque, né, de que adianta ser super forte se o gás acaba no primeiro minuto de luta? O condicionamento cardiovascular era o motor dele, a base da sua resistência para lutar sem cansar. E a disciplina dele era uma coisa de outro mundo. Dá só uma olhada num trecho da rotina dele de 1965. Tinha treino quase todo dia, alternando o foco entre abdômen, resistência, agilidade. Ele era uma máquina de consistência. No mundo do Bruce Lee, não existia atalho. E chegamos ao terceiro pilar, um que muita gente acaba deixando de lado: a flexibilidade. Para o Bruce Lee, flexibilidade era sinônimo de liberdade. Liberdade para dar um chute alto, para desviar de um golpe, para se mover como a água, como ele mesmo dizia. As anotações dele mostram a importância que ele dava para cada alongamento. Mas claro, todo esse treino pesado não serviria para nada sem o combustível certo. E, como já era de se esperar, a dieta do Bruce Lee era tão metódica e funcional quanto o treino dele. Cada caloria ali tinha um propósito. O famoso shake de proteína dele é o exemplo perfeito disso. Não era uma mistura qualquer. Tinha leite em pó e ovos para reconstrução muscular, banana para energia rápida, pasta de amendoim para energia que dura mais. Era praticamente engenharia nutricional dentro de um copo. Mas por que toda essa obsessão com o físico? Força, cardio, flexibilidade, dieta. Na verdade, nada disso era o objetivo final. Eram apenas as ferramentas para alcançar algo muito maior. E aqui está o ponto-chave da filosofia dele. O objetivo final não era ter um corpo perfeito. O objetivo era libertar o corpo de qualquer limitação física.
Assim, ele poderia se expressar de forma completa, autêntica, através da sua arte. Era o que ele chamava de a arte de expressar o corpo humano. E essa busca incansável por performance era sempre equilibrada com uma consciência muito grande dos limites do corpo. Como o próprio Bruce Lee alertava, treinar sem conhecimento não é só ineficaz, é perigoso. Ele era um mestre, não um inconsequente. O mais incrível é que para o Bruce Lee o trabalho nunca estava acabado, ele estava sempre evoluindo. Isso deixa a gente com uma reflexão, né? Se nem mesmo o Dragão se considerava uma obra concluída, que potencial ainda está aí, dentro de cada um de nós, só esperando para ser expresso?